E aí, se alguém tiver interesse em ver depois, eu vou disponibilizar depois essa reunião. Ok? Bom, eu queria só considerar algumas coisas aqui antes. E aí a gente pode abrir aqui para dúvidas e posicionamentos. Mas uma coisa que seria bem importante, é convidar todo mundo a abrir a Bíblia, lá em Lucas capítulo 24. Uma coisa que eu sempre tive comigo assim, olha, se tem uma pessoa que eu não posso argumentar contra, é Jesus. Né? Porque toda a Bíblia aponta para Cristo. E se tem alguém que tem mais para nos ensinar, é Jesus. Né? E quando a gente vai para Lucas 24, a gente tem uma história bem interessante. Só para contextualizar, Jesus ressuscita e aí tem dois discípulos saindo de Jerusalém indo para a cidade de Emaús. E aí Jesus encontra com eles no caminho. E aí começa a conversar com eles, sabe, por que vocês estão tristes, né? Por que vocês estão assim? Ele, você não sabia? Você é o único que teve em Jerusalém e não ficou sabendo o que aconteceu? O Messias, né? Cristo que nós esperávamos. Quando ele fala Cristo, significa Messias. Que nós esperávamos, ele morreu. Né? E aí Jesus ele vai agora explicar para eles o que significava. E o que é interessante é a forma que Jesus expressa o que é a Escritura. Então, Lucas 24, o verso 27 diz assim, ó. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, dois pontos aqui para a gente ver. O primeiro, o que significa quando ele fala começando por Moisés e passando por todos os profetas? Essa era uma divisão clássica que eles tinham do texto bíblico do Antigo Testamento. Que era, quando fala do Moisés, ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia que foi escrito por Moisés, que a gente chama de Pentateuco, que para os judeus é a Torá. E os outros profetas são os escritos dos profetas. Então, ele está se referindo aqui ao Antigo Testamento. Certo? E depois, mais para frente, você vai ver que ele fala de novo isso. Lá no verso 44, ele diz assim, ó. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Porque também tinha uma porção do Antigo Testamento que era dos escritos, e o salmo fazia parte dele. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando que ele usou o Antigo Testamento para poder explicar tudo o que aconteceu com ele. O porquê que ele teve que morrer, ressuscitar e tudo mais. E é interessante que ele chama de escrituras depois da ressurreição dele. Porque Cristo considera o Antigo Testamento como a escritura. E depois, quando nós vamos para 2 Timóteo, abre lá 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, é dito assim, ó, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, Paulo, ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela é útil para todos esses motivos. Então, e Paulo, quando ele escreve isso, o Novo Testamento ainda não tinha sido concluído. Nós não tínhamos o Novo Testamento completo. Porque ele ainda estava escrevendo algo que hoje faz parte do Novo Testamento. E ele já fala, ó, toda a escritura é inspirada e toda ela é útil. A gente tem que se utilizar de toda a escritura. E ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então, na visão de Cristo e na visão de Paulo, o Antigo Testamento é escritura, tem que ser estudado, tem que ser obedecido também o que está lá. Certo? Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque muitas pessoas falam que hoje a gente tem que seguir só o Novo Testamento. Mas o que aprendemos com Cristo e com Paulo, que muitas vezes as pessoas usam Paulo, né, para poder dizer que o Antigo Testamento ficou para trás, eles se utilizam do Antigo Testamento. E não faz sentido a gente tirar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é o que dá sentido para o Novo. Se eu descarto, se eu não estudo o Antigo Testamento, eu não vou entender o Novo Testamento.
E muitas vezes as pessoas confundem o Novo Testamento por falta de estudar o Antigo também. Mas o que aprendemos com Cristo, que a melhor forma de entender o que aconteceu no Novo Testamento é estudando o Antigo. No Velho Testamento, se você for ler bem direitinho, tudo aponta para o nascimento de Cristo, que fica no Novo Testamento. Sim, exatamente. Tudo aponta, tanto que Jesus mesmo fala, né, que as escrituras testificavam dele, né? Tudo que acontecia no Antigo Testamento aponta para Cristo. Ok. Agora vamos ver essa questão, voltar agora a essa questão do sábado. O primeiro ponto aonde o sábado é apresentado pela primeira vez? Será que o sábado é só dos judeus? É só os judeus que deveriam guardar o sábado? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Capítulo 2, na verdade. Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Gênesis, capítulo 2, versos de 1 a 3. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ou seja, Deus tinha agora feito a criação do planeta Terra. E aí fala, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então o sábado, ele já aparece na criação. Só que é interessante que na criação não tinha ainda o povo de Israel. Não existia judeu. Não existiam os judeus. Era só Adão e Eva. Adão e Eva tinham acabado de ser criados. Ou seja, o sábado ele foi dado para toda a humanidade. E antes mesmo do pecado. Então não foi nem por causa do pecado. Porque muitas pessoas dizem assim, não, a lei dos 10 mandamentos, ela só vigorou no tempo da salvação pela lei, salvação pelas obras. Só que aqui nem tinha a questão de salvação porque eles não tinham pecado ainda, eles não tinham quebrado a aliança com Deus. Então não era necessário uma salvação ainda. E, o sábado já estava ali, já fazia parte da realidade deles. Agora, por que o sábado foi dado aqui na criação? E aqui é onde a gente começa a entender a importância do sábado. Esses dias, inclusive, eu preguei sobre isso. É uma coisa interessante. Quando você vai analisar, depois com calma, vocês podem ler, Gênesis capítulo 1, você vai perceber que tem uma estrutura muito bonita no capítulo 1. Você vê no verso 2 dizendo assim, ó, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Então nós temos essas duas expressões, sem forma e vazia. E você vai perceber que nos 3 primeiros dias, o que Deus faz? Ele dá a forma para a terra, porque a terra estava sem forma e ele começa a dar a forma para a terra. Então ele pega, fala, haja luz, e aí faz separação da luz e das trevas. Ele fazendo a separação para dar ordem. Depois ele faz a separação das águas e do céu. E no terceiro dia, ele separa a água para surgir a porção seca e também surge a vegetação. Então, nos 3 primeiros dias, ele faz separações com o objetivo de dar forma. A terra estava sem forma, ele dá forma para a terra. Agora, os 3 próximos dias, que é do 4º ao 6º dia, a terra estava sem forma e vazia. Então, ele começa a preencher. Aí ele começa a preencher, primeiro, os astros no céu, que está relacionado com o primeiro dia. Então, no primeiro dia, ele fez a luz e fez separação entre luz e trevas, que é dia e noite. E no 4º dia, ele cria os luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então, o 4º dia está relacionado com o primeiro. Certo? Depois, ele cria 2 grupos de animais. Os animais aquáticos, marinhos, e os animais alados, as aves, os animais dos céus. Por quê? Porque lá no 2º dia, ele tinha criado, separado as águas e o céu. Então, o que ele fez no 2º dia está relacionado com o que ele cria no 5º dia.
Então está conectado, certo? Depois, nós vamos lá para o sexto dia. Ele cria os animais terrestres e também o ser humano, que fica na Terra, que foi criado no terceiro dia. Então, o sexto dia está conectado com o terceiro. E a vegetação que foi criada no terceiro dia foi dada de alimento para aqueles que foram criados no sexto dia também. Então, tudo isso você pode ver no relato de Gênesis 1. Então, o primeiro dia está conectado com o quarto, o segundo dia está conectado com o quinto e o terceiro dia está conectado com o quinto. Então, esses 6 dias, eles estão interligados. Mas por que isso acontece? Isso é feito com o objetivo de chamar a atenção para o dia que é diferente dos outros 6. Porque todos eles estão conectados. É até interessante, se você for ver, vai ter muita repetição em Gênesis 1. E quando você vai para o capítulo 2, essa repetição muda, que é o sétimo dia. Então são 6 dias, só que esses 6 dias, eles são dados, eles são feitos e preparados em direção ou pensando no ser humano que foi criado no sexto dia. Então, o sexto dia, ele é até um dia diferenciado dos outros, que é chamado, que Deus nos outros dias fala, e viu Deus que era bom. No sexto dia, viu Deus que era muito bom, porque o ser humano foi criado no sexto dia. O ser humano tem um destaque na criação. E tudo que foi criado nos 6 dias, o ser humano tem domínio, que é o que está ali no verso 26. Fala, façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, e tem ele domínio sobre, e ele vem falando sobre toda a criação. O ser humano pode governar. Então, 6 dias, o ser humano, aquilo que foi criado em 6 dias, o ser humano governava. Só que o ser humano, ele é semelhante, ele foi criado semelhante a Deus, e não igual a Deus. Ele não era Deus. Agora, como que o ser humano ia se lembrar disso? Aonde entra o sábado. Então, Deus, ele cria o sábado, com o objetivo do ser humano lembrar que, por mais que ele tenha o domínio e governo de toda a terra, quem é o Criador é Deus. E ele é somente criatura. Então o sábado é uma lembrança de que Deus é o nosso Criador. E de que nós só somos criaturas. E que nós dependemos dele. E que tudo que nós temos vem dele. E de que nós não fizemos nada. Deus nos dá tudo. É por isso que Deus convida o ser humano a descansar junto com ele no sábado, pelo que ele fez. Que aqui o texto fala, ó, havendo Deus feito e Deus tinha terminado, já tinha acabado, e tá ênfase lá no sábado, é o que Deus fez, e não o que o ser humano fez. Então o ser humano agora descansa pelo que Deus fez, porque o ser humano não fez nada. Por quê? Porque Deus é o Criador e Deus é o doador da vida e o mantenedor. Então quando nós, agora, hoje, trazendo para hoje, guardamos o sábado, nós estamos entendendo que Deus é o Criador e Ele é o nosso mantenedor também. E nós confiamos nele. E isso é um ato de adoração. É tanto que nós vemos lá em Êxodo, dos 10 mandamentos. Então eu convido você a abrir Êxodo capítulo 20. E aqui o texto nos diz por que nós devemos guardar o sábado. Ele fala, Êxodo capítulo 20, verso 8, 9, 10 e 11. Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. É o quarto mandamento. Então o texto diz assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Por que eu tenho que guardar o sábado? E ele fala, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por quê? Porque ele fez os céus, o mar e a terra, porque ele é o Criador. Então, ao guardarmos o sábado, nós estamos adorando a Deus como Criador. Isso é interessante. Que se todo mundo guardasse o sábado desde os tempos antigos, hoje não haveria nem ateu. Porque o sábado é uma lembrança de que Deus é o Criador. E a gente não se esqueceria disso. E os ateus, eles não acreditam em Deus como Criador. Olha só, se nós guardarmos o sábado, se todo mundo guardasse o sábado desde todo o tempo para trás, não haveria nem ateu.
Mas tem um outro motivo, além disso, que o texto bíblico nos coloca do porquê que nós devemos guardar no sábado. E isso é interessante. Abre agora Deuteronômio, no capítulo 5. Moisés nos dá um outro motivo ainda do porquê que nós devemos guardar no sábado. Deuteronômio, no capítulo 5. Aí os versos 12 ao 14, ele fala mais ou menos a mesma coisa que a gente já leu. E o verso 15, ele nos dá um outro motivo do porquê nós devemos guardar o sábado. E aí o verso 15 diz assim, ó, Deuteronômio 5,15. Por que nós devemos guardar o sábado? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então, olha que interessante. Aqui em Deuteronômio, Moisés dá um segundo motivo. Ó, vocês devem guardar o sábado. Primeiro, para lembrar que Deus é criador. E para adorá-lo como criador. Mas para lembrar que ele também te salvou lá do Egito. E assim como ele salvou o povo de Israel do Egito, ele também nos salvou da escravidão do pecado. Então nós adoramos a Deus no sábado porque ele é nosso criador e também porque ele é o nosso salvador, redentor. Isso é interessante, porque Cristo, quando ele morre na sexta-feira. Descansa no sábado e só ressuscita no domingo. Porque o sábado também tem uma ligação com a criação. E antes dele descansar no sábado, ele também fala que foi terminado. Quando ele diz, está consumado. Assim como foi em Gênesis 1 também. Ó, tudo foi acabado, tudo foi concluído, Deus descansa no sábado. E aí nós vemos no Novo Testamento Jesus, em João, capítulo 20, se eu não me engano, ele fala, está consumado. E aí ele morre, e ele descansa no sábado, só ressuscita no domingo. Porque o sábado também é uma lembrança de que Jesus ele é o nosso Salvador. De que Deus é o nosso Salvador e Redentor. Então nós temos aqui os dois motivos do porquê nós devemos guardar o sábado. Então o sábado não é uma questão só de não trabalhar, é uma questão de adoração. Certo? Mas, Wallace, a pergunta que vem. Eu vou levantar a pergunta, eu vou deixar vocês falarem, depois eu posso falar sobre isso. Wallace, mas e aí? Quando Cristo veio não mudou nada, então? Como é que fica a questão das outras leis? E a gente não sacrifica mais hoje animais e não apedreja ninguém por ser adulterado? Como que funciona isso aí? A gente vai voltar depois nesse aspecto, mas eu vou deixar aqui a Thalita falar. Não, o que eu ia lançar para você é a explicação de Colossenses 2,16. Porque então Paulo ele fala que ninguém te julgue por que comeis ou bebeis, ou por festas religiosas, ou celebração de luas novas, ou dias de sábado. Então tem aquele texto que é bem conhecido, né, de Colossenses, que muitas pessoas usam. Mas eu queria só perguntar aqui para a Natália, para o Josemar também, para a Marta também está ali. Disso que nós vimos até agora. Eu vou voltar agora para esse ponto que a Thalita perguntou. Mas o que vocês entenderam disso aqui? Ficou claro para vocês essa questão do porquê de guardar o sábado, como Deus, como adorador, como criador, como redentor? Não entendi isso. Josemar. Não, para mim tá tranquilo. Eu consegui entender o que ele passou, você tá entendendo? Legal. Essa questão eu não quis muito bater na tecla dentro do grupo, mas minhas dúvidas são outras, você tá entendendo? É bem outro, muitas questões a ser levantadas, mas em questão do sábado ficou bem explicado, sim. Né? De acordo com o que ele leu aí, tá bem explicado, sim. Não tem como a pessoa duvidar de nada, entendeu? Mas aí ficou bem explicado, sim. Ok. Mas a questão, pode falar. Na questão que ele falou, e as outras leis? E as outras não foi... Como que você falou aí? Pode chegar um computador um pouquinho mais perto, por favor? Tá bem baixinho. Não, ela quer dizer que agora você pode falar a questão que você explicar das outras leis. O que mudou após a vinda de Jesus? Ok. Mas vocês querem que eu responda sobre Colossenses 2,6 primeiro ou eu respondo o que mudou com Cristo? Você que sabe, qual que você quiser responder primeiro. Eu tenho uma opinião
E o que mudou no dia que Cristo morreu na cruz? A opinião que eu formei sobre a Bíblia, não sei se é correta. Eu vou falar e você explica direitinho, tá bom? Eu vou deixar para falar desse ponto de Colossenses 2 depois, então. Aí você pode falar sobre o que mudou e aí depois eu complemento. Pode falar. Então, o que eu entendi do que mudou, não fala mais perto. Eu acho que vai estar baixo. Aqui tá bom? Tá me ouvindo? Então, eu tô falando assim, o que mudou foi a lei que onde era contra nós, que punia nós, que fazia o mal para nós, tipo, que a gente morria naquele tempo, a lei de Moisés, a lei que era contra nós, que a gente tinha que ou dar sacrifício ou morrer. Aí Cristo também aboliu essa lei no dia que ele morreu. Isso é o que eu li e achei sobre o que eu li. Agora eu passo para você. Ok. Sobre esse ponto, não sei se o Josemar vai falar. Calma aí. Oi? Deixa eu voltar aqui. Sim, agora pode. Ok. Esse ponto, assim, ó, durante muito tempo, eu também entendi assim. Você tinha a lei moral dos 10 mandamentos e tinha a lei cerimonial, né? E Cristo, ele aboliu a lei cerimonial, certo? Mas, Eu vou falar que o atendimento acabou. hoje eu não tenho mais essa compreensão. Até porque é o seguinte, quando Cristo, ele fala em Mateus 5,17, ele diz assim, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Quando ele usa essa expressão, de novo, lembra? O que significa leis e profetas? Ele está se referindo a todo o Antigo Testamento. Então, Cristo ele não aboliu nenhum trecho do Antigo Testamento. E a maioria das vezes na Bíblia que aparece falando sobre lei, não está falando dos 10 mandamentos. Ele está falando de todo o Pentateuco. Então, eu só vou deixar mudo aqui, está tendo um chiado ali no fundo. Mas qualquer coisa, se você for falar, Josimar, você pode ligar o áudio de novo, tá? É só porque está tendo um chiado. Mas quando você for falar, você pode ligar. Pronto. Ok? Vem pra dentro. Bota mais pra cá. Pode falar. Ok. Então o texto ele está falando, ó, Jesus ele não veio revogar. Então nenhum trecho do Antigo Testamento Jesus veio revogar ou abolir. Então a gente tem que tomar cuidado e dizer assim, olha, a lei cerimonial foi abolida. Na verdade, toda essa lei, Cristo ele veio para cumprir toda ela. Certo? Agora a pergunta é, o fato de Jesus cumprir, ela deixa de existir? Não. Vou dar um exemplo. Vou pegar um exemplo que não tem nada a ver com o sábado. Lá no Antigo Testamento, era dito que... Eu vou só mutar aqui, porque tá dando um chiado. Acho que é um grilinho que tá ali. Ah, aqui tem muito, viu? Mas aí na hora que você for falar, aí você pode ligar o áudio, tá? Tranquilo. Deixa eu fechar aqui. Obrigado. Lá no Antigo Testamento, dentro do Pentateuco, existia uma lei que quando a mulher ela estava no ciclo menstrual, ou quando ela estava menstruada, dentro do ciclo, né, dela, ela era considerada imunda e ela ficava à parte na tenda. Então ela não tinha contato com outras pessoas e tudo mais. Aí a pessoa podia falar assim, não, isso é coisa lá do Antigo Testamento e tudo mais e tal. Agora, vamos perceber qual é o princípio que está por trás dessa lei que se tinha. O princípio era de conservar a integridade da mulher. Porque como que era o estilo de vida da mulher naquela época? Quem cuidava o homem, ele era responsável por caçar, por ir para a guerra. A mulher, ela é responsável em plantar, colher, cozinhar. Só que não é como hoje, que a gente tem o supermercado, que tem um fogão com gás.
Para ela poder plantar e colher, ela tinha que fazer todo o processo de plantio e colheita. Tudo manual. Com ferramentas de baixa tecnologia, ferramentas bem precárias, né? Ela tinha que cortar madeira para poder fazer fogo, rachar lenha. Então imagina ela fazer tudo isso dentro do período menstrual. Certo? Então, para conservar a integridade dela, Deus usa uma linguagem que eles entendiam muito bem. Ó, ela é imunda nesse período. E imundo, ele sabia que não podia nem tocar, então deixa ela quietinha. Porque na cabeça deles, eles entendiam o que era imundo, então não pode tocar. Aí conservava a integridade da mulher. Eu pergunto, o princípio da gente conservar a integridade da nossa saúde, ele deixou de existir? Será que Deus não quer que a gente conserve a integridade da nossa saúde, do nosso corpo? Não, isso permanece. Certo? Assim como teve várias coisas no Antigo Testamento que o princípio permanece até hoje. Só que a forma que ele é aplicado é diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Antigamente se sacrificava o cordeiro. Por que nós não sacrificamos o cordeiro hoje? Sim, pode falar. Fecha o microfone aí da Tamar, por favor. Ah, tá. Vou fechar aqui, se quiser falar também, você pode falar, tá? Então, quando antigamente eles sacrificavam o cordeiro. Por que a gente não sacrifica mais o cordeiro? Significa que é porque aquela lei foi abolida? Não. Porque Paulo em Hebreus ele fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas e por que a gente não sacrifica o cordeiro? Porque Cristo, ele se sacrificou por nós. E o sacrifício dele foi o suficiente para poder pagar o preço do pecado. Então a gente não precisa fazer continuamente, porque foi um sacrifício único e suficiente. Então o princípio permanece, porque meu perdão, o meu pecado só é perdoado por causa de Cristo que se sacrificou por nós. Assim como ele só tinha um pecado perdoado se ele sacrificasse um cordeiro. Então o princípio continua. Se eu não peço perdão pro cordeiro, por intermédio do cordeiro, meu perdão não é perdoado. Meu pecado não é perdoado. Então a lei continua. Qual que é a lei? Sem remissão de pecado, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Alguém precisa morrer para a gente poder ser perdoado. Precisa derramar sangue. Só que nós nos apegamos a Cristo. Então observe que o princípio continua. Certo? Da mesma forma, outras leis também. Entende? E aí eu vou mostrar um texto que nos esclarece muito bem isso aqui. Vamos lá agora para Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, no capítulo 3. No verso 17 em diante. Aí eu vou terminar a explicação desse texto. E aí, como esse é um pacote gratuito do Zoom, ele vai passar o tempo. Aí eu vou parar a gravação, aí eu fecho e a gente abre de novo no mesmo link, tá? Mas a gente só vai ter que fechar e abrir de novo, porque a gente só tem 40 minutos, ok? A gente fecha e abre novamente, tá bom? Então vamos lá. Gálatas capítulo 3, versos 17 em diante. Diz assim, ó. E digo isto. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Então ele está se referindo a uma promessa que foi feita a Abraão. Se você ler o verso 16, você vai ver que está falando sobre a promessa que foi feita a Abraão de um descendente. A respeito da descendência de Abraão, né? Que o cumprimento pleno disso era Cristo. Ele fala, a lei que veio 430 anos depois, que lei foi essa? A lei do Sinai. A lei de Moisés ali, que foi entregue por Moisés no Monte Sinai. E essa lei, repito, não é só os 10 mandamentos. Teve várias outras leis que foram dadas nesse período também. Não foram só os 10 mandamentos. Então essa lei, que foi dada ou seja, no Monte Sinai, 430 anos depois de Abraão, ela não pode abrogar a promessa. Então, ou seja, ela não vem para eliminar a promessa que foi dada a Abraão. Aí o verso 19. Tá, então qual que é o sentido dessa lei, então? Qual, pois,
a razão de ser da lei. Por que Deus deu a lei, então? Verso 19. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Agora, olha que interessante. Aqui fala que essa lei que foi dada no Sinai, ela só durou até Cristo. Olha que curioso. E aí muita gente pode chegar e falar, tá vendo? É isso mesmo. Foi dado no Sinai, quando veio Cristo, acabou. Só que o interessante é, se a gente está dizendo isso, a gente está falando que o sábado ele só surgiu no Sinai. Mas não foi isso que aconteceu. O sábado a gente viu que ele já existia desde a criação. Então o que está acontecendo aqui? O que foi diferente no Sinai? E aí é onde entra um ponto. A forma escrita, a maneira que foi descrita a lei, que foi dada no Sinai, é que acabou em Cristo. Mas isso não significa que o princípio da lei ela acabou, porque o princípio da lei é eterno. Paulo ele diz, a lei é santa, justa e boa. E a gente sabe que santo, justo e bom é Deus, porque a lei representa o caráter de Deus, e o caráter de Deus é eterno. Então os princípios da lei, elas não mudam. Então a forma que foi escrita, ela foi dada daquela forma para o povo de Israel. Por quê? Por causa das transgressões dele. Por causa que o povo, eles já estavam vários anos como peregrinos, várias décadas, né? Mais de 100 anos como escravos, mais de 400 anos como peregrinos, distante totalmente do relacionamento com o Deus de Israel, influenciados por paganismo,